Graça e paz a todos. Hoje é dia 28/8/2018. Agora 8h10 da manhã. Irmãos, está gravando esse vídeo intitulado de Avivamento. Avivamento à vista. Irmãos, a gente tem ouvido falar muito sobre o avivamento que está por vir. E o termo, a passagem bíblica que eles usam para respaldo, que se é usado para respaldo desse avivamento que estão dizendo que está por vir, é a passagem de Joel. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos jovens terão sonhos, os nossos velhos terão visões, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando a gente olha essa passagem, e ela é repetida por Pedro no livro de Atos também, no capítulo 2, quando houve o derramamento do Espírito na festa de Pentecostes lá em Israel, ele repete essa mesma passagem. E nos dias de hoje as pessoas estão usando essa mesma passagem para dizer que tem um avivamento que está por vir. E muita gente está aguardando esse avivamento que está por vir. Nós temos visto nesse tempo, você deve se identificar com o que eu vou dizer agora, um momento de muita angústia, um momento de muita dor, frieza espiritual. Talvez você não consegue estar orando como você orava. Talvez você não consegue orar nem mais 10 minutos, não consegue. Jejuar, então, quanto tempo que você não jejua? A Bíblia você pega ela para ler, não consegue ler mais do que um capítulo. Tem vontade de ficar somente deitado vendo os vídeos no YouTube, esperando por alguma revelação nova que possa trazer um refrigério para sua alma, ou uma música que venha tocar, ou algum pregador, ou alguma revelação nova. E isso te deixa bem entristecido, sem força para caminhar, não consegue evangelizar as pessoas, não consegue anunciar. E isso está trazendo uma tristeza muito grande. Isso não é algo que somente você que está se identificando com isso está passando, mas o mundo inteiro está passando por isso daí. Todo o globo terrestre estamos passando por isso daí. Porque a palavra de Deus é bem clara que na parábola das 10 virgens, que as 10 virgens adormeceram. E a passagem que corrobora com a parábola das 10 virgens está lá no livro de Cantares, no capítulo 5, onde o amado, que tipifica Jesus Cristo, procura por Sulamita, que tipifica a igreja. E Sulamita disse que ela já estava deitada para dormir, ela já tinha se banhado e já tinha trocado as suas vestes, estava com vestes de dormir. E a gente vai dormir quando a gente está cansado, né? Quando a noite chega. Então, isso aí é profético, isso aí haveria de acontecer, mas nós não vemos dentro desse conceito, seja das 10 virgens, seja da passagem de Cantares, capítulo 5, de Sulamita, nós não vemos nenhum avivamento ali, né? Mas voltando aqui ao assunto, estão muitas pessoas angustiadas. Algumas delas acham que Deus está rejeitando a igreja, está rejeitando o povo dele, por conta desse pecado que nós estamos vendo desenfreado na humanidade, incluso dentro da própria igreja, né?
Então, diante dessa dor que as pessoas estão sentindo, elas anseiam por um avivamento. E aí muitas das vezes vem daí a necessidade de se crer num avivamento que está por vir. Aí parece que esse avivamento nunca chega, não se levanta a pessoa. Porque um avivamento sempre Deus usa uma pessoa para trazer um avivamento, uma pessoa ou um grupo de pessoas. E parece que esse grupo de pessoas ou essa pessoa nunca se levanta. E está muito difícil para poder caminhar. Mas será que esse avivamento ele é bíblico? Será que ele vai acontecer? Bom, irmãos, vamos entender um pouquinho sobre isso daí e vamos esclarecer, porque é muito delicado, é muito complicado a gente depositar a nossa fé em algo que não é uma realidade e provavelmente pode não acontecer e nós ficarmos frustrados. É muito melhor nós encararmos a realidade tal como ela é e nos prepararmos, nos fortalecermos para ela, do que nós ficarmos acreditando em algo que provavelmente não irá acontecer. Então você já está percebendo que esse avivamento, biblicamente falando, ele não vai acontecer. Não nos moldes como se está esperando, de um grande derramamento do Espírito Santo e a gente ser muito avivado, ser muito usado por Deus e a conversões em massa. Isso não haverá, biblicamente falando, de acontecer. E nós veremos isso dentro da própria passagem bíblica. Por quê? Vamos analisar os avivamentos à luz tal qual eles aconteceram quando ele aconteceu. Vamos olhar os avivamentos dentro do Antigo Testamento. Vamos olhar ali. E também vamos olhar depois algum avivamento de maneira rápida, sucinta, dentro do Novo Testamento, para a gente analisar e ver como que assim se procede, por que vem um avivamento. Vamos lá. A gente vê um grande avivamento que houve na nação de Israel. Foi talvez o maior deles. Foi quando o povo de Israel ele voltou para sua terra. Ou seja, eles estavam num cativeiro babilônico e houve um grande avivamento. As pessoas passaram a buscar Deus, passaram a reconstruir a Jerusalém, passaram a reconstruir o templo e foi um grande avivamento que aconteceu. A alegria que aquele povo estava sentindo era algo estrondoso, era algo indivisível, era maravilhoso, é um grande avivamento. Mas vamos lá, o povo de Israel experimentou esse grande avivamento não antes de ter sido, vamos dizer assim, experimentado e provado com o cativeiro babilônico, porque eles foram para o cativeiro. E por que eles foram para o cativeiro? Eles foram para o cativeiro porque eles estavam desobedientes. Eles eram um povo desobediente. Deus levantou vários profetas para avisar eles que era para eles se arrependerem. E eles tinham se afastado totalmente da palavra de Deus. Então veio esse castigo. E esse avivamento que veio sobre eles fez com que eles preparassem o templo e a cidade para que Cristo pudesse entrar nele. Então um avivamento só vem para trazer mudança radical em uma nação, em um povo, ou até mesmo no globo terrestre. É para isso que vem um avivamento. A finalidade do avivamento é isso, é restaurar o povo às origens. Então, o povo de Israel estava preso lá na Babilônia e eles
retornaram para sua terra, e foi um grande de um avivamento que aconteceu ali. Foi talvez um dos maiores avivamentos que houve na nação de Israel. Eles experimentaram um grande avivamento ali. O povo retornou às suas origens. Prova disso é que você vê que quando Neemias e Esdras eles estão reconstruindo tanto o templo quanto a cidade, e também Zorobabel, num determinado ponto, quando eles voltaram, eles ficaram 70 anos, aquela terra ficou praticamente uma terra desolada, uma terra de ninguém, só ficou os menos desfavorecidos ali na terra, e muitos outros povos começaram a então ir para Jerusalém, para Israel. E então quando Israel volta para sua terra, eles começam a adquirir matrimônio com pessoas estrangeiras, com outras nações, outros povos, ao que para eles era proibido. Segundo a lei deles, eles tinham que contrair matrimônio com pessoas da própria nação de Israel para poder manter a linhagem do povo de Israel, da nação de Israel. E aí o que acontece ali? Ali, Esdras, ou Neemias, se não me falha a memória, mas acho que é Esdras, pega o livro da lei e começa a ler para eles, e fala: mas o que vocês estão fazendo? Ele rasga suas vestes, começa a chorar diante de Deus. O que vocês estão fazendo? A gente acabou de sair de uma provação, estamos experimentando um grande avivamento, vocês estão indo contra Deus novamente. E aí o que o povo faz? O povo temeroso, eles até mesmo largam das suas esposas, eles deixam as mulheres, mandam ela para suas próprias terras e passam a obedecer a Deus. Então você vê que o avivamento ele vai fazer com que o povo volte para a palavra de Deus. Não é apenas o avivamento não é apenas, o foco dele não é apenas o consolo e um movimento. Não, o foco dele é retornar, trazer novamente uma nação, um povo, ou até mesmo o globo terrestre de volta para as origens, para a palavra de Deus. Outro grande avivamento que aconteceu foi realmente ali no próprio dia do batismo com o Espírito Santo. É interessante que o povo depois ele mesmo voltando do cativeiro, a nação de Israel, eles eram um povo obstinado. Veio novamente ali para eles, levantou-se então o Império Grego e o Império Romano, subjugando a nação de Israel, porque foi de curta duração esse avivamento, porque eles experimentaram muito pouco de voltar às suas origens verdadeiramente e estar ali obedecendo a Deus, obedecendo a palavra dele. Então logo que eles retornaram ali, eles começaram de novo a cair na religiosidade. Não estava vivendo realmente o judaísmo como haveria de se viver, mas eles estavam endurecidos, impregnados com uma religiosidade. Tanto que isso é verdade, que o próprio Jesus, você vê que as palavras mais contundentes e mais ásperas foi para os religiosos à época, né? Para os fariseus, para os escribas. Então, eram os religiosos ali que não tinham o amor, estavam endurecidos e não amavam as pessoas. E com isso, eles acabavam por se afastar do que a palavra de Deus realmente ensina.
Então eles estavam ali sendo subjugados pelo Império Grego primeiro, depois veio o Império Romano. E Jesus então se manifesta para trazer o grande avivamento ali para eles. E o que Jesus fez? Ensinou a palavra, a plenitude inclusive da palavra. E eles experimentaram então um avivamento com o nascimento da igreja no dia de Pentecostes, onde houve o derramamento do Espírito Santo, onde o Espírito Santo estava e está nos ensinando a andar na plenitude da palavra de Deus, andar no conceito lógico da palavra de Deus, e não nos achismos, não na idolatria, usando a religião para se locupletar, para se esconder se esconder e ficar confortável em seus pecados. Não é isso. Então a gente vê claramente ali que um avivamento, tanto nas duas passagens, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, ele vem para fazer o povo voltar às suas origens, para fazer o povo se voltar para a palavra de Deus. E quando o povo se volta para a palavra de Deus, há uma transformação numa sociedade, numa família, numa pessoa, numa nação, e até mesmo no globo terrestre, porque assim a palavra de Deus tem esse poder de transformar-nos. Então, crer no avivamento agora, a gente tem que olhar dessa mesma maneira, é acreditar que as pessoas elas vão voltar às origens, que elas vão se arrepender, que um povo ou uma nação vai se entregar verdadeiramente ao Senhor e à sua palavra. E aí a gente pergunta, será que isso vai acontecer? Será? Quando a gente estuda a escatologia, nós vemos o cumprimento acelerado das profecias escatológicas. Nós vemos que Jesus está às portas. Então, se houver esse avivamento que eles estão falando, para trazer o povo para um arrependimento e as Sagradas Escrituras, aí eu pergunto para você, qual é o propósito então de Jesus voltar, sendo que o povo está experimentando de grande conversão e voltando às Sagradas Escrituras? Qual é o propósito de Jesus lançar juízo sobre essas pessoas? Não existe um sentido lógico sobre isso, porque a nossa fé é uma fé também tem que ser racional. Será que tem esse avivamento que tantos estão falando que vai acontecer, sendo que a gente está vendo que a degradação do povo é cada vez pior, e a gente vê que o avivamento ele não vem sem antes vir um juízo de Deus, porque vem o juízo de Deus, o povo se arrepende e aí sim vem um avivamento. Essa é a sequência lógica bíblica. Agora, da maneira que está, onde o povo não se arrepende, onde o povo está cada vez pior, onde a humanidade está cada vez pior, a igreja está cada vez pior, dizer que daí nesse estágio vem um grande avivamento, não tem sentido. Biblicamente falando, não tem sentido. Consegue me entender? Vocês estão me fazendo claro com relação a isso daí. Espero que esteja me fazendo entender. Então, o conceito que a gente vê desse avivamento, mas aí pergunta, e a passagem de Joel? Quando se dará a passagem de Joel? Ao meu ponto de vista, aquilo que eu creio, biblicamente falando, que primeiro precisa vir um juízo. E que juízo é esse? O juízo seria de fato o arrebatamento da igreja. Por mais dificuldade, aí entra a parte da gente querer analisar, pensar, ponderar, olhar, observar. Você vê que as pessoas, você deve conhecer pessoas assim, aliás, várias pessoas. Eu, como um pastor, posso dizer para você que conheço várias, porque as pessoas vêm até nós. Então a gente acaba conversando com as pessoas, orientando as pessoas, mas não muda, as pessoas não mudam, elas não são sensibilizadas pela própria palavra de Deus. Oração, a gente ora pela pessoa,
elas não são sensibilizadas, elas não se arrependem, elas dizem, eu não consigo, tá difícil. Isso é o que a gente ouve, a pessoa, ela tá no pecado, e muitas vezes dentro da igreja, e continua ali no pecado, não muda. Às vezes vem uma aprovação na vida dele, vem uma outra aprovação na vida dela, e não muda, nem as provações dessas mais, vamos dizer assim, mais cotidianas, fazem com que as pessoas mudem. Então, assim sendo, a única coisa que vai fazer o povo despertar é o toque de uma trombeta. Você já ouviu o toque de uma trombeta? Eu servi o exército, e a corneta, ela lembra muito o toque da trombeta. E às vezes a gente está de serviço e já aconteceu isso, né? De eu presenciar isso. E a gente estava dormindo, e no que a gente estava dormindo, na nossa hora de dormir, o grupo de pessoas que é o momento deles estarem descansando, e a gente estava dormindo, aí a gente tinha que levantar para sair para a hora. E às vezes a gente muito cansaço, né, de tirar o serviço, de levantar para fazer a nossa vigília. Aí o corneteiro vinha assim, pam, dava só um toque assim. O soldado pulava na hora, pulava assim. Então, da mesma maneira, a única coisa que vai fazer o povo despertar é um toque de uma trombeta. É a única coisa que vai fazer despertar e ter um arrependimento sincero. E aí a gente vê que o arrebatamento, ele se dará com um toque de uma trombeta. Então a igreja vai acordar e aí ela vai se arrepender. Ela vai se arrepender, mas tantos estavam falando, estavam anunciando, estavam dizendo, a gente levando dessa maneira, não era para levar. Só isso vai fazer a igreja despertar. E a igreja despertando, ela vai se arrepender. Ela se arrependendo, o que vai acontecer? Deus, que é riquíssimo em misericórdia, vai derramar a sua misericórdia e derramar o seu Espírito, preparando o povo para o grande, maior avivamento, que é a volta de Jesus. E aí há um grande equívoco, que as pessoas imaginam que o arrebatamento é a volta de Jesus. Irmão, o arrebatamento não é a volta de Jesus. O arrebatamento é um evento. A volta de Jesus, ela se dará em poder e grande glória, e todo olho o verá. Ele virá nas nuvens e pisará nessa terra. Um pé sobre com o pé no Monte das Oliveiras. Da onde ele partiu, ele vai voltar. Então Jesus vai voltar e todo mundo vai ver. O arrebatamento não é a segunda volta. E aí é que há uma grande confusão. O arrebatamento não é a segunda volta. O arrebatamento é um evento que, ao mesmo tempo, ele traz juízo. Ele vai marcar um período, a dispensação da graça para o juízo. E você vê que toda mudança de dispensação houve um evento. Então vai haver um evento que é o arrebatamento da igreja. E nesse arrebatamento da igreja, vai marcar a dispensação, o povo vai acordar. Então o arrebatamento não é a segunda volta de Cristo. Então, tem que haver um avivamento antes de Cristo voltar. O avivamento que vai haver antes de Cristo voltar é pós o arrebatamento, onde muita gente vai se converter. Por que isso daí? A gente vê lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 7, se não me falha a memória, quando um anjo pergunta para João: e estes de vestes brancas com palmas nas mãos, quem são e de onde vieram? Aí João diz: eu não sei, o Senhor quem sabe. Ele fala: esses são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. E eles estavam com palmas na mão. Você vê que João não vê coroas, porque coroas é galardão para quem? Para a igreja que estava ali lutando, perseverando. João vê palmas. Com certeza, se João tivesse visto coroas na cabeça dele, João falaria da coroa, mas João não viu a coroa, viu palmas. Por quê? Essas pessoas vão ser perseguidas durante
a grande tribulação e serão mortas. Então são pessoas que Deus sim dará uma oportunidade para elas. Por que não? Deus não deu uma oportunidade para a nação de Israel? Não deu? Deus deu uma oportunidade para a nação de Israel. Tanto que a nação de Israel pecou e falhou e fez contra Deus, mesmo que agora, o período onde nós estamos na dispensação da graça, Deus vai voltar novamente para a nação de Israel. E Deus diz que nunca vai se esquecer de Israel. Como diz a palavra, se não me falha a memória, em Isaías: pode porventura uma mãe se esquecer do seu filho que amamenta? Todavia eu, Senhor, jamais te esquecerei de ti, ó Israel. Deus fala ainda, né, que seque a minha mão direita, que se apegue a minha língua ao paladar, se eu me esquecer de ti, se eu não preferir a Israel. Então, Deus, ele é amor, Deus é misericórdia. Então ele vai dar sim uma oportunidade para que a nação, a igreja, ela possa se voltar. É óbvio que será um tempo muito difícil, e eu não gostaria de passar por essa situação. Agora é óbvio que tem muitas pessoas que têm o conhecimento dessas coisas, têm o conhecimento do arrebatamento, têm o conhecimento que Jesus está às portas, e essas pessoas estão negligenciando a palavra de Deus, estão brincando, zombando. Com esses aí não. Com esses não, eles têm o conhecimento, têm o entendimento. Agora tem muita gente, muitas igrejas, pessoas boas que não têm o entendimento acerca dessas coisas. Não está sendo pregado, não está sendo anunciado, ele não tem a profundidade disso daí. Tem outros que pelo peso das provas, das provações, das lutas, tem pessoas que pelas provações, pelas lutas, eles foram muito pesados, não tiveram quem os apacentasse, que a palavra de Deus diz que no livro de Ezequiel 34, se não me falha a memória: ai dos pastores que apacentam a si mesmo. E nós temos visto isso, pastores que apacentam somente a si mesmo, né? Não falam a verdade, não tratam, não cuidam. Então sobre essas pessoas, obviamente Deus trará misericórdia sobre a vida delas e dará oportunidade. Mas é óbvio que essas pessoas, nesse momento da grande tribulação, eles não serão pessoas que estarão ali pregando, anunciando, correndo para cima e para baixo. Eles vão querer apenas se salvar, mas eles vão estar ali na palavra de Deus. Vai ser um tempo de muita angústia, muita dificuldade, e eles não vão ter condições de estar anunciando, estar pregando. E por isso João não vê na cabeça deles coroas, mas vê palmas, porque coroa é galardão para aquele que está trabalhando, está fazendo. E nesse tempo de salve-se quem puder, como que eles vão conseguir estar anunciando e pregando? Haja visto que nesse tempo, quem vai estar fazendo essa obra são os 144 mil e as duas testemunhas. Eles estarão realizando essa obra aqui na terra. E dicas de passagem, já estão separados, já estão prontos a qualquer momento para cumprir seus ministérios. Numa outra oportunidade, se Deus assim permitir, quero gravar um vídeo sobre os 144 mil, que é tremendo. Mas enfim, irmão, diante disso, nós vemos que não há um avivamento por vir aí, um avivamento chegando e trazendo grande alegria, paz, gozo, regozijo, conversão em massa. A gente vê que não há. Olhando pelas Sagradas Escrituras e comparando com o cenário atual que nós estamos vendo, a gente vê que não há. Eu acredito que nesse tempo nós estamos na ardente expectação da volta do Filho de Deus e estamos muito entristecidos, muito machucados, muito feridos. Eu acredito sim nos santos, naqueles que já estão com o nome selado que eu digo escrito no livro da vida, que tem passado por grande dificuldade e dor. Eu acredito num refrigério e num consolo do Espírito Santo. Isso eu acredito. Eu acredito que Deus, Ele é amor, Ele é misericórdia, e mesmo com tanto pecado, tanta maldade, Ele vai consolar os nossos corações. Ele vai trabalhar em nossos corações e nos dar uma força para a gente poder caminhar e persistir até a volta do Senhor, a volta que eu digo é o arrebatamento, a volta para os santos, para os eleitos, para que a gente possa realmente estar com o Senhor para todo sempre. Irmão, que Deus te abençoe, que Deus te oriente, e que nós devemos fazer realmente diante dessa palavra é o que? Ficarmos aí de braços cruzados? Não. Mesmo com essa dor que nós estamos sentindo, com essa dificuldade, nós devemos nos esforçar. A palavra de Deus diz esforça, esforça, esforça. Nós devemos nos esforçar. Devemos ainda continuar orando.
Eu quero ainda encerrar aqui fazendo uma oração para que Deus possa te fortalecer. Porque assim como você, não sou hipócrita, eu tenho sentido esse peso e essa dificuldade. E ainda conversando com a minha esposa, ainda falava para ela, e estamos assim fazendo, olha, nem que seja meia hora por dia, vamos dobrar o joelho junto, vamos orar junto. Eu trouxe o meu filho, vamos orar junto, né? Hoje nós costumávamos subir ao monte, ia mais de 30, 40 pessoas, subia pro monte, muita gente subia no monte. Hoje, depois nós paramos de ir, hoje eu subo ao monte, vai eu mais 2, eu mais 1, mas mesmo assim eu tô indo, estou voltando aí, né? Subi às vezes 2, 3 vezes na semana no monte, hoje vou uma semana sim, uma semana não, porque a palavra de Deus diz que na igreja de Filadélfia, diz assim, olha, mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome. Então, mesmo nesse momento onde a gente está sentindo bastante cansaço, a gente tem que esforçar, orar. Às vezes a gente falha, a gente erra, mas a gente tem o sangue de Jesus que nos lava, nos purifica. Vamos usar, vamos pedir o perdão, vamos lutar contra o pecado, contra essa fraqueza espiritual. Vamos estar orando realmente, se esforça mais um pouquinho, está acabando o tempo. E vamos pedir a Deus que nos, juntamente todos nós, vamos pedir a Deus que venha trazer esse consolo para nós, venha trazer uma força para a gente poder, um refrigério, um ar, um gás para a gente aguentar essa reta final, porque de fato nós estamos nessa reta final. Eu quero fazer aqui uma oração para poder estar encerrando. Se você puder fechar seus olhos aí, talvez curvar sua cabeça, se você assim puder, e receber essa oração. Eu não posso fechar meus olhos porque eu estou dirigindo, né? Senhor, eu quero apresentar cada vida, cada alma que está escutando essa passagem, que tem sido muito difícil. Talvez tenha esperado um avivamento vir antes da tua volta, mas nós vamos experimentar o maior de todos avivamentos, que é estar contigo na glória, porque o arrebatamento está aí às portas. Muitos não creem, fica essa briga tola, boba, se a gente deve acreditar no arrebatamento ou não, se somos pré-tribulacionista ou meso-tribulacionista ou pós-tribulacionistas, mas isso não nos leva a lugar algum, Senhor. Isso aí são discussões bobas, tolas. O que importa é nós estarmos na tua presença, o que importa é nós estarmos na tua palavra, o que importa é nós andarmos na santificação. Senhor, assim sendo, eu te peço, visita esse coração, visita, Senhor, essa pessoa que está agora escutando. Senhor, em nome de Jesus